Pronto. Deixa só ele sinalizar para mim que iniciou. Maravilha. Então, vamos lá. Primeira questão da noite. Uma questão sobre equação exponencial. Professor, que parada forte é essa, professor? Vamos lá. Deixa eu dar uma destacada aqui para que você possa fazer o mesmo aí. Tá certo? Pega o seu cadernão, se apoie aí, porque o cardápio de hoje ele é pesado. Pesado não no sentido indigesto, pesado no sentido assim, extenso, né? Mas a galera vai perceber o seguinte: assim como aquela parada da semana passada, pessoal, esta de hoje você vai usar apenas conhecimentos prévios, conhecimentos que a galera já dispõe. Eu apenas irei relembrá-los, tá certo? Ou seja, não teremos um conteúdo inédito. Talvez seja inédito no sentido assim, tá, professor, eu já tinha esquecido dessas ideias, mas aí a gente vai colocar as ferramentas nas mãos de vocês, e aí vocês não apenas se lembrarão, como conseguirão solucionar essas paradinhas aqui, tá certo? A questão da Fundação Getúlio Vargas, ela diz o conjunto solução desta garota, desta equação, é igual a. Opa! Então precisamos encontrar um conjunto chamado solução, ou seja, ele contém os elementos que resolvem essa equação. O que é resolver uma equação, minha gente? Não é descobrir, nesse caso, o valor de x, que torna o primeiro membro desta equação igual a 2. Percebe? O professor, mas que equação é essa? É uma equação exponencial porque é incógnita. Ela não é diferente das equações polinomiais. Ela fica lá em cima, cara. Ó. Lá no primeiro andar, ela fica no expoente da potência. Lembrando que potência é exatamente esses camaradinhos aqui, ó. Um número elevado a outro número. Isso é uma potência. O número maior a gente chama de base e o expoente, né, o pequenininho, o número pequeno, ele é chamado de expoente. Tá certo? Então tá. Professor, o que é que eu preciso saber para trabalhar com segurança, com liberdade, questões assim? Tá legal. Vamos lá, me acompanhe. Observe que aqui, nesta equação, você tem alguns termos que se repetem. Eu estou vendo aqui o 4 elevado a x, é ou não é? Eu estou vendo 4 elevado a x, 4 elevado a x aqui se repetindo, e aqui você tem esse 4 elevado a x mais 1, mas deixa eu te mostrar umas ideias aqui. Ó. Ô, pessoal, quando você, e aí eu vou colocar na sua mão essa ferramenta novamente, eu digo novamente porque nós já fizemos isso em assuntos anteriores, tá certo? Lá no início do semestre, a gente se lembrou do seguinte, olha, quando você tem uma potência multiplicada por outra de mesma base, o que é que acontece, minha gente? Aí você olha assim, peraí, eu tenho aqui uma potência, eu tenho outra potência, as bases delas são iguais, são o mesmo número. O que é que eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode somar os expoentes. Você repete a base e soma os expoentes. Tá certo? Isso é válido, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui uma aplicação. Se você tem 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, pensa comigo. 2 elevado a 2 é 4. É ou não é? 2 elevado a 3 é quanto? 9. 8. O professor travou. 6. Qual foi aí? Só o meu travou ou foi a tela do professor? Ah, então, o professor travou. Travou mesmo, foi.
Acho que descarregou. Acho que voltou. A galera me escuta bem. Agora dá para Sim, escutar. professor. Sim, sim. Legal. Mas olha, hoje é à noite, hein? Se prepare. Cara, tá estranho. Do nada. E olha que eu fiquei falando sozinho, só vim perceber depois, porque eu não fico nessa tela, né? Que coisa chata. Mas, vamos lá, vamos continuar, vamos tentar. Eu estava dizendo, deixa eu ver, parece que ele continuou gravando. Eu tenho para mim que é o aplicativo da Microsoft Teams que está com alguma dificuldade. Mas, vamos lá. Professor. O aplicativo sempre vai estar aparecendo problemas, não só no seu computador, mas também nos telefones e nos outros professores também. Olha aí, tá vendo? Agora eu gosto tanto, eu sou apaixonado por esse aplicativo. Ele é excelente, cara, ele me ajuda muito. Agora, às vezes, ele tem essas. É como se fossem umas quedas, né? Mas, enfim, vamos lá, galera. Ele continua gravando, então vamos dar sequência. Eu dizia o seguinte: olha só. Eu estava relembrando a minha galera essa ferramenta daqui, ó, essa propriedade da potenciação, ou seja, do cálculo com potências. E o que é que ela diz? Ela diz o seguinte: olha, se você tiver, não é, duas potências com bases iguais, você pode pegar apenas uma base, que não é a mesma, e ao repetir a base, você apenas soma os expoentes e o resultado ele será encontrado. Isso na prática quer dizer o seguinte, veja, como aqui eu tenho números, eu posso fazer isso, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, isso vai dar 8, e se você multiplica 4 por 8, você obtém tranquilamente 32, tá certo? Usando, no entanto, esta propriedade, você vai ter 2 elevado a 5, sim ou não? Vocês percebem? Ô, professor, por que sim? Olha para cá. Se você soma os expoentes, as bases são iguais. A condição para o uso dessa ferramenta é ter bases iguais, percebe? Ah, professor, então eu vou repetir a base e a gente somou esses camaradinhos. Agora tem um detalhe muito interessante. Quanto que é 2 elevado a 5? É exatamente 32. 32. Massa. Ah, e aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, olha para cá. Nós iremos usar aqui, nesse 4 elevado a x mais 1, esta ferramenta. Então tá, deixa eu repetir aqui. Ó. Aqui você tem 4 elevado a x, mais 3 vezes esse outro 4 elevado a x. E aqui, pessoal, eu quero que você perceba que eu posso escrever assim, ó, 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1. Sim ou não? Dá uma parada, põe a mão assim no queixo, reflexivamente, e pense. E me diga se é ou não é. Porque, ó, se as bases são iguais, então eu posso somar os expoentes, né, professor? É verdade, olha para cá. X mais 1, cara. Acontece que eu usei, não é? Em vez de daqui para cá, eu usei de lá para cá. Eu usei a ferramenta ao contrário, digamos aqui, assim. Só para eu fazer vocês perceberem que esse 4 elevado a x também está presente. Então, repetindo, quando você tiver 4 elevado a x mais 1, ou seja, uma soma lá, não é? No lugar do expoente, se lembre dessa soma aqui, ó. Você pode destrinchar essa potência em duas potências. Claro, de mesma base, foi o que fizemos aqui. Tá certo? Isso é igual a 2. Agora, observe, por que eu estou fazendo isso? Cara, sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando em colocar em evidência esse termo. E quando eu digo colocar em evidência, é fazer o seguinte, ó, deixa eu dar uma destacada aqui. Aqui você tem 4 elevado a x, aqui você tem 4 elevado a x e aqui você tem 4 elevado a x. Nós podemos, dada a repetição de 4 elevado a x, fazer o seguinte, coloque esse cara aqui na frente, 4 elevado a x. Multiplique por, e aí a galera vai me dizer,
eu vou multiplicar por quais coeficientes, ou seja, por quais números que estão aqui associados, multiplicados por esse fator 4 elevado a x. Só para ajudar, eu posso colocar aqui um 1. Né? Então, vamos lá. Aqui nessa primeira parcela, eu tirei o 4 elevado a x, sobrou quem? Aqui nessa, eu tirei 4 elevado a x, sobrou quem? E aqui nessa, eu também tirei o 4 elevado a x. Quando eu digo tirei, eu coloquei ele em evidência, em foco, tá certo? Como produto, como multiplicação. Aí aqui vai sobrar quem? Aqueles caras que eu não mexi neles. Quem são? Fala aí pra gente. Só para eu ter certeza que é. O 3. O 3 e o 4 elevado a 1. Perfeito. Excelente, é verdade. E o 4 elevado a 1, lembrando, é o próprio 4. E aí, rapaz, olha que massa. Aquele trenzinho, ele vai ficando cada vez mais simples. Ô, professor, mas espera lá. A ideia desse assunto é que eu enxergue essas nuances. A ideia da equação exponencial é fazer com que o aluno use abundantemente propriedades assim. E a galera vai perceber que não é uma coisa tão complicada. Agora, é verdade, eu preciso acostumá-los a perceber nessa aula e nos exercícios, para que quando você estiver sozinho, diante de uma questão parecida com essa, você não nem que seja assistindo a aula paralelamente ao fazer a lista online, você se ligue nesse detalhe, porque é esse detalhe que vai encurtar a sua equação até você poder descobrir o x, isolar o valor de x. Tá certo? O professor. Hoje, Vai tu primeiro. A minha dúvida é, o 1, ele ficou na frente por quê? Não entendi. certo, olha só. Pela voz é o jovem Iago. Né? Olha só, Isso. Iago, dá uma olhada para cá, campeão. Eu tenho 4 elevado a x. Né? Eu tenho 4 elevado a x e ali eu tenho 3 vezes 4 elevado a x. Eu vou fazer uma brincadeira bem bacana e você vai dizer assim, professor, beleza, saquei. Dá uma olhada para cá. Se no lugar de 4 elevado a x eu tivesse assim, um triângulozinho mais 3 triângulozinhos. Iago, quantos triângulozinhos eu tenho na verdade? Percebe? Diga. Na frente você vai ter um triângulo. Isso. Aqui eu tenho um triângulo mais 3 triângulos. Então eu posso dizer o seguinte, eu tenho 4 triângulozinhos. É ou não é? Sim. Então eu estou usando essa ideia. É claro que com triângulos, com objetos assim tangíveis, a nossa mente se liga com facilidade. Mas eu quero que vocês percebam que esse 4 elevado a x é um objeto matemático como o triângulo. Então a ideia é o seguinte, eu tenho um triângulo aqui, mais 3 triângulos aqui e mais 4 triângulos aqui. Foi o que eu fiz através dessa evidenciação. Tá certo? É por isso que eu fiz questão de dizer assim, aqui é como se eu tivesse um triângulo, ou no caso, 1 vezes 4 elevado a x. Ô, professor, mas aqui não tinha. É verdade. Mas aí a galera precisa se lembrar que na multiplicação 1 é neutro. Por exemplo, se eu colocar aqui, 1 vezes 2 elevado a 2, eu vou estar alterando alguma conta? Não. Tá certo? Então, eu coloquei aqui esse 1 só para facilitar a compreensão da galera nessa soma de triângulos, que no caso aqui não é triângulo, é a soma dos vários 4 elevado a x que nós temos. O professor, claro? Vamos supor que se ficou assim, só para mim poder estabelecer melhor. Se no segundo termo não tivesse um 3 na frente, então seria 1 novamente, né? Seria 1 mais 1 mais 4, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Tá certo. Maravilha, beleza, Iago. O Jonatas, acho que era o Jonatas que ia falar, né? Fala aí, campeão. Professor, a minha dúvida é quase parecida com a dele, mas assim, o senhor quase que tirou essa dúvida. Mas só para ficar um pouquinho mais claro. No caso aqui, o 4x está repetindo 3 vezes.
não posso repetir, não. Aí você, no caso, conserva a base e soma os expoentes. No caso, vai ser 1 mais 1x mais outro x, fazer 3x ou não? Certo. Primeiro, deixa eu lhe fazer perceber o seguinte, meu amigo Jonas. Aqui você não tem 4x, tá? Deixa eu te fazer perceber. Deixa eu escrever aqui, ó. 4x. O que é que são 4x's? Só para brincar com a linguagem, com o plural. Cara, 4x's é um x mais outro x mais outro x, isso 4 vezes. Tá certo? Ah, então verdade, professor. 1x mais 1x mais 1x. Isso vai dar 4x. Perfeito. Agora, na potência, 4 elevado a x tem um significado que não é bem esse. E aqui a gente não deu uma relembrada. A potência, ela é aquela operação matemática, né, a potenciação, na qual o expoente ele manda na base, ou seja, o pequenininho aqui ele manda no grandão. Então, 2 elevado a 2 significa pegue o 2 maior e repita 2 vezes, porque o 2 menor está mandando. 2 elevado a 3 significa pegue o 2 maior e repita 3 vezes, porque o 3 pequenininho está mandando. Tanto é que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Assim como 2 elevado a 5, pegue o 2, repita 5 vezes. Multiplique, né? São 5 fatores. E aí você chega ao 32. Então, cuidado quando você diz assim, 4x. Não, na verdade, realmente é 4 elevado a x, porque a ideia matemática aqui é completamente diferente desta daqui. Uma vez que você tenha se ligado nisso, aí perceba. Puxa, o que é que eu faço? Como é que eu vou isolar o x? E aí eu estou tentando mostrar para a galera, não é devagarzinho. Pessoal, se você tem um objeto igual, mais 3 objetos iguais, e mais 4, é claro que esse 4 ficou aqui, mas a gente poderia ter colocado esse camarada aqui até para facilitar a visão da galera, tá certo? Então, de novo, se eu tenho um objeto igual, mais 3 objetos iguais, mais 4 objetos iguais, vocês percebem que, na verdade, eu tenho 8 objetos iguais? O que é que vocês me dizem? Sim, professor. Inclusive, dá para substituir esses 8 objetos iguais por 4 elevado ao quadrado? 8 objetos iguais por 4 ao quadrado. Mas você está ligado, Jalan, que 4 ao quadrado, negão, é 16. Não é 8. Eita, é mesmo, é. Tá certo? Aí, por isso, veja só, essa participação do Jalan, ela só mostra para a gente o seguinte, como é importante a galera perceber que, é claro, se você perceber e puder ser rápido, show, melhor para você. Mas como eu sei que de cada 10 alunos, 11 terminam não percebendo, aí o que é que eu faço? Bem devagarzinho. Eu pego esses camaradinhas da frente ou atrás, tanto faz, porque aí você tem uma multiplicação, a ordem ela não altera o resultado, e faço vocês perceberem essa brincadeira do triângulo de uma forma psicológica. O que é que eu quero dizer? Isso daqui quer dizer o seguinte, olha, eu tenho um objeto desse, eu tenho 3 objetos desse e tenho 4 objetos desse. Ou seja, no total eu tenho 8 objetos desse. Então, é verdade que eu poderia já colocar aqui, ó, 8 vezes 4 elevado a x, né? Porque esse 8... Professor, esse 8 veio de onde? Esse 8 veio da soma desses caras. Eu posso somá-los, não posso? 1 mais 3 mais 4 vai dar 8. Aí coloquei aqui, ó. Vou colocar certinho. Tá certo? Mas, como eu disse, a galera já poderia perceber isso daqui dessa própria linha. Mas eu sei que é complicado, não é? Porque a galera não vive estudando essas coisas. E a mente da gente, ela só tem rapidez naquilo que a gente pratica com uma certa frequência. E aí eu uso desses artifícios que são tanto de cálculo quanto psicológicos para a galera perceber o seguinte, por que o professor organizou assim? É para que eu perceba que esse 1 é a frequência desse 4 elevado a x nesse primeiro termo, nessa primeira parcela. Esse 3 é porque eu tenho 3 vezes o 4 elevado a x aqui. E esse 4 é porque eu tenho 4 vezes
esse 4 elevado a x aqui. Ou seja, você tem quantas vezes, meu filho, minha filha, o 4 elevado a x? Ah, eu tenho 8 vezes, professor. Essa é a ideia. Quando você chega aqui, aí acabou a questão. Porque olha o tamanho da sua equação. 8 vezes 4 elevado a x, e aí, abrindo um parênteses, as equações exponenciais, elas, na verdade, carregam sempre um termo repetidas vezes. Na verdade, não, deixa eu voltar atrás. Esse tipo de equação exponencial que é exigido para contadores, futuros contadores, não é? E administradores. É claro que você tem aí uma gama de equações exponenciais que são, puxa, bem mais complicadas do que essa. Mas na matemática 1 da graduação da galera, só se exige esse nível. Então, tá tudo bem. Então, esse nível, o professor, exige de mim o quê? Que você perceba e que você saiba identificar qual é o termo que se repete, para, em vez de você trabalhar com um trenzão, você reduza. Você reduza. E agora você vai terminar a sua equação. Porque, observe, aí deixa eu apagar algumas coisas para a gente poder continuar. Olha só. Se aqui, pessoal, você tivesse assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Se eu tivesse assim, olha, 8 vezes um certo quadrado vai dar 2. Aí você diz, poxa vida, como é que eu vou saber quem é esse quadrado? Você não isolaria o quadrado? Sim ou não? Você vai dizer, o quadrado é igual a quem? É dividindo ambos os membros por 8, né? Ou, em outras palavras, dá um peteleco nesse 8 aqui, ó. Puf, ele vem parar aqui dividindo 2. É ou não é? Porque você está isolando o seu quadrado. Você teria alguma coisa desse tipo, assim, ó. Tá certo? Ah, mas espera lá, eu não tenho quadrado. O que é que eu tenho? Eu tenho uma potência. Ah, mas a ideia, de novo, independente de você ter um objeto geométrico ou um objeto algébrico, e a ideia se repete. Então, 8 vezes 4 elevado a x é igual a 2. Então, 4 elevado a x é igual a 2 sobre 8. Ei, vem cá. Dá para a gente simplificar essa fraçãozinha. Divida aqui por 2, em cima e embaixo. Você vai obter o quê? 1 sobre 4, né, professor? Isso. E aí dá para a gente inverter para ficar já o expoentezinho do jeito que a gente quer, né? Show de bola, Jalan. Muito bem, garotão. É verdade. E aí eu quero que a galera se lembre desta outra propriedade. Olha, deixa eu reescrever aqui com destaque. Daqui você vem para cá. 4 elevado a x terminou sendo igual a 1 sobre 4. Quem vai ser o x? Qual é o valor que eu coloco aqui que faz com que a base se inverta, né? Aí você vai se lembrar dessa outra propriedade. Deixa eu apagar mais algumas coisas. Uma vez que tenha ficado claro para a minha galera, deixa eu apagar aqui algumas coisas. Pronto. E aí eu vou colocar aqui abaixo, ó, mais uma propriedade só para a gente relembrar. Cara, quando você tem assim, ó, a elevado a menos 1. Isso daqui é igual ao quê? Isso daqui é igual ao quê, pessoal? 1 sobre A. Exatamente. Você inverte a sua base. Eita, professor, como é que é, cara? Repete essa parada aí. Isso daqui é mais uma ferramentazinha. Quando o expoente é negativo, veja, o sinal de menos aqui não fala de subtração, mas fala de inversão. É como se você tivesse assim, ó, de novo 1. Se liga aí, Iago, de novo 1. Ó. É como se eu tivesse A sobre 1. Aí, quando eu coloco A sobre 1 elevado a menos 1, o que fica embaixo vai para cima e o que estava em cima vem para baixo. Ó, 1 sobre A, e aí o cara que era negativo se torna positivo, igual a 1, que é igual a 1 sobre A. Essa é a ideia que a gente vai usar aqui. E aí a gente termina dizendo o seguinte, cara,
só pode ser, deixa eu destacá-lo de vermelho já já, 4 igual a 1/4, então só podemos ter um expoente aqui negativo. E aí você termina dizendo assim, olha, portanto, o nosso xzinho, ele é um número negativo. Mas que beleza, tá legal. E aí, olhando lá as alternativas, qual que é o conjunto de solução, ou seja, qual que é o camarada, pessoal? Qual é o conjunto que contém os valores, ou no caso, o valor de x, que resolve essa garotona aqui? Letra B, né? Exatamente, só pode ser a letra B, porque, aqui na letra B, professor, mas na letra C tem menos 1 em 1. É verdade, mas a gente não descobriu que o x vale 1. E digo mais, se você tiver a curiosidade de chegar aqui, apagar esses xzinhos e tirar, né, em lugar deles colocar menos 1, você vai perceber que isso daqui vai virar um 2. Agora, se você jogar quaisquer outros valores, o 0, 1, esse resultado vai ser diferente de 2, o que caracteriza o seguinte, só menos 1 resolve essa equação. Tá certo? Então, você chega aqui e diz, olha, a letra B, ela tá de boa. Tá certo? Vamos lá.